A gente tem que aplicar? O motor. O motor tem que aplicar para começar a girar. É a força tangencial. Por quê? A força tangencial, dando um exemplo para todo mundo entender, que nem o professor deu na sala. Por exemplo, se eu estou a 0 km parado num sinal de trânsito e ele abre e eu vou para 10 km, a força que atuou foi a força tangencial, que ela é responsável por mudar o Deixa o módulo. pessoal do violão parar lá atrás, lá fora. Então, a força inicial aqui para mudar o módulo dele estar parado e começar a se mexer. E a força inicial, ela produz o torque. O que é torque? É o momento de uma força. O momento de uma força que produz uma reação, uma rotação. Então, a gente aqui tem a força inicial, aqui é a nossa trajetória. E aí, para ver as fórmulas, a força inicial é dada por massa vezes delta V sobre delta T, que é a aceleração tangencial. E o momento nada mais é que é a força vezes a distância. Essa distância é perpendicular ao sentido da força ao eixo. Por exemplo, aqui está a força inicial, então o sentido dela está para cá. Dá um ângulo de 90 graus perpendicular é a minha distância. Vou fazer uma pergunta. Tem que ser perpendicular ao sentido da força ou tem que ser perpendicular à direção da força? A direção. Então, substituindo o momento é igual a força, que é a força tangencial, massa vezes a direção tangencial vezes a distância. Bom, aí a gente vai para a segunda situação. A segunda situação é quando a velocidade está crescendo. Se você perceber, quando você liga o seu ventilador, ele não vai logo para a velocidade máxima. Ele começa devagar e a velocidade vai crescendo. Que velocidade vai crescendo? A linear. Velocidade média. Só linear? Centrípeta. Tem velocidade centrípeta? Quando está assim. Pessoal do grupo, tem velocidade centrípeta? Pessoal do grupo aí da Ana, né? Alessandra, tem velocidade centrípeta? Nunca ouvi falar. Tem velocidade angular e velocidade linear. Velocidade centrípeta não existe. Os tipos de velocidade que... Angular e linear. Sim, ok. Então, o que a gente tem aqui? A força tangencial, que ela está sendo responsável por esse aumento de velocidade, e a força centrípeta, que está sendo responsável pela trajetória circular. Então, aqui, a força tangencial, que é tangente à trajetória, a força centrípeta, que sempre está direcionada para os centros de curvatura, eixo de rotação, e da força resultante. Força resultante, então, é a que está atuando nessa situação, onde ainda está crescendo a velocidade linear e angular. Então, aqui são as fórmulas, que é a força tangencial, já dada na primeira situação, o momento e a força centrípeta. A força resultante nada mais é que o teorema de Pitágoras, força resultante ao quadrado, é igual a força tangencial ao quadrado, mais força centrípeta ao quadrado. E na terceira situação é quando o ventilador já chega na velocidade máxima, então logo a sua velocidade fica constante. Ele não precisa de uma força tangencial para aumentar o módulo ou diminuir o módulo da sua velocidade, consequentemente não há mais movimento da força. Então a única força atuante é a força centrípeta, tem a velocidade constante, o raio, a rotação, e a fórmula é a massa vezes a velocidade ao quadrado. Que velocidade? Linear. Divididos pelo raio. Se fosse angular, seria ômega ao quadrado vezes R divididos... Não, só. É só, tá. Bom, aí não é muito diferente o que acontece na máquina de lavar. Não é muito diferente em todos os dispositivos domésticos. A primeira situação é quando ela está parada, então tem que ter a força tangencial para ela começar a se movimentar e, consequentemente, ao torque. Então, o torque, força tangencial e o momento, que é isso, o momento é a distância, que é perpendicular à direção da força. Então, é isso. A segunda situação é a mesma coisa quando a velocidade ainda está crescendo, velocidade angular e linear. Nesse caso é mais angular, por exemplo, 20 voltas pi ao quadrado radiano por segundo. Aqui, eixo de rotação, a força tangencial, que é a tangente à trajetória,
força centrípeta, que aponta para o eixo da rotação, ou centro de curvatura, da força resultante. Então, essa força resultante que é responsável, que está atuando nessa situação onde a velocidade ainda não atingiu o seu poder máximo, tá indo lá. As fórmulas são essa: força inercial, o momento, que é produzido pela força inercial, logo aqui a força inercial, a força centrípeta e a força resultante, o teorema de Pitágoras.